esquisito, apelido, abrigar, acordar, embaraçada. Os falsos cognatos são palavras similares em duas línguas, mas com sentidos diferentes. Fora de contexto, criam armadilhas. Português e espanhol compartilham em torno de 96% do léxico. São palavras com a mesma origem latina, mas em algum momento tomaram caminhos distintos, uma dissidência que causa ruídos. Paulo Freire diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ele fala de palavras grávidas de mundo. Grávidas, um falso cognato, em espanhol, embaraçada, que no português significa constrangida. Acho graça da ideia de palavras constrangidas de mundo. Sigo explorando a pedagogia do oprimido. Ele está exilado após ser preso em 1964. Ano e mês em que nasce a ditadura brasileira. E meu pai. Meu pai completa 4 anos e migra com meus avós a São Paulo, cidade de onde até hoje não saiu. Após alguns anos em deslocamento, Freire volta. A cidade e meu pai já se reconhecem um ao outro. Ele trabalha na campanha de Luiz Erundina. Nasci em setembro, 2 semanas antes da Constituição Democrática, 1 mês antes da eleição da primeira prefeita mulher. Luiz Erundina nomeia Freire como secretário de Educação. Por fim, meu pai o conhece pessoalmente. Mas a história não avança em linha reta. Ela dá voltas, retrocede. Essa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que... Olho de longe o avanço de forças autoritárias sobre o Brasil. Olho de longe meu país perder mais de 500 mil de vidas. Escuto de perto vizinhos que comemoram gols de um campeonato ao qual o país que respira futebol virou as costas. Penso nas palavras constrangidas de mundo. Freire ressalta a dificuldade de, em condições de opressão, reconhecermos um outro. Maria Emília Tijoux reflete sobre a figura migrante no Chile como um sujeito estranho, que interrompe a rotina nacional. O reconhecimento da diferença abre um processo identitário, em que o outro se torna um reflexo desumanizante. Com essa diferença, há o reconhecimento entre chilenos de um potente nós, superiores, que certifica todos os significantes da diferença. Se eu tivesse que... Paulo tinha um amor incrível por esse povo chileno, que o acolheu, não tão generosamente em princípio, mas depois foram generosos e no fim já não estavam tão generosos. Paulo deu os manuscritos para Jacques Chanchol, e que foi por isso o único manuscrito da primeira época de Paulo que se salvou. Aí Paulo chega em casa e diz, sabe uma coisa, Elza? Paulo sempre dizia, batem de um lado, o outro eu não dou minha face para bater. Porque eu estou deixando o povo aí exasperado, já não estão valorizando então o meu trabalho, é hora de eu partir.
nesse momento, A instabilidade nos assusta. Pensar de forma participativa e libertadora ainda nos assusta. É o que afirma Catherine Walsh. Inspirada por Freire, ela fala sobre resistir, criando espaços de dignidade, viver de outras maneiras, em par, em correlação. Assim como são os processos de comunidades desterritorializadas, para construir memórias e transmiti-las. Este é o exercício de Freire quando recorda a casa em Santiago onde viveu e manteve um jardim, com sua companheira Elsa Maia. Ele se pergunta se a casa ainda estaria lá com a mesma cor azul. Concluo, finalmente, que as palavras grávidas de mundo guardam afinidades com as palavras embaraçadas de mundo. Afinal, no incômodo, na resistência a tudo que nos violenta, deixamos, nós, indivíduos em trânsito, de ser objeto de estudo distanciado para os nativos e de dominação para os colonizadores. Assim acabamos por transformar olhares, gestar processos de luta e parir novos modos de existir. A casa, Paulo, continua lá, mas transformada. Agora ela é branca.